com vocês sobre o livro Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Pra quem não sabe, Laranja Mecânica é uma distopia clássica que conta a história do Alex, um integrante de uma gangue que comete atos de ultraviolência. Ultraviolência é o que agrupa aqui os abusos sexuais, espancar pessoas na rua, enfim. Certo dia, o Alex então é traído pelos seus amigos e acaba sendo preso, e ele é condenado a passar 14 anos na prisão. Durante os 2 anos que ele passa lá, ele vai ficar sabendo de um método que foi criado com o objetivo de tirar criminosos da prisão e torná-los pessoas aptas a viver em sociedade. Então ele se interessa muito por esse método para que ele possa sair logo da cadeia. E ele acaba sendo escolhido então para testar essa técnica, que é chamada de técnica de Ludovico. E nada mais é do que uma espécie de lavagem cerebral. Então, basicamente, essa é a história do livro. E durante esses 21 capítulos nós vamos acompanhar o depoimento do Alex contando essa história e o desenvolvimento desse personagem. Bom, Laranja Mecânica é um livro diferente de tudo que eu já havia lido, não só pela história, mas pelo trabalho que o autor desenvolveu aqui. O Anthony Burgess achou que seria interessante criar um vocabulário próprio para a gangue do Alex, já que eles são adolescentes e, enfim, utilizam muitas gírias. Então ele resolveu criar um vocabulário próprio que foi chamado de Nadsat. Esse vocabulário então agrupa palavras que são junções de palavras em inglês e palavras em russo e formam gírias usadas pelo grupo do Alex. E essas gírias então vão ser utilizadas no decorrer de todo o livro, já que quem narra a história pra gente é o próprio Alex. No final do livro existe um glossário com todas essas palavras e seus significados, mas eu resolvi seguir a sugestão do tradutor dessa edição aqui e ler o livro sem olhar o glossário. Então eu acho que isso tornou a experiência de leitura ainda mais incrível. Como o Alex vai narrar a história dele pra gente, a todo momento ele utiliza essas gírias e não há um intervalo muito grande entre elas. Então no começo o leitor fica um tanto confuso e essa confusão causa uma agonia, dá aquela vontade de continuar lendo pra ver se você entende alguma coisa que o Alex está falando. E eu achei que ler o livro sem olhar o glossário foi fundamental para minha experiência de leitura, porque dessa forma eu consegui entrar de cabeça na história e me envolver muito no mundo do Alex. Esse livro aqui é muito interessante, porque ele vai mostrar pra gente o amadurecimento do protagonista e como é ele quem narra a história, ele vai contando seu ponto de vista sobre as coisas que ele faz, e ele realmente não se importa de ser um criminoso, já que ele comete atos de ultraviolência. A única coisa que ele quer é se ver livre da prisão, tanto que ele está louco para participar desse novo método que tira criminosos e os transforma em pessoas boas, mesmo sem saber do que essa técnica se trata. Essa técnica, então, chamada de técnica de Ludovico, se eu não me engano, é uma espécie de lavagem cerebral e o paciente é forçado a assistir filmes que vão retratar os atos cometidos por ele. Então o Alex é colocado numa cadeira, as suas pálpebras são presas e ele é obrigado a assistir filmes de ultraviolência. E isso é bastante desconfortável, né? Não é uma atitude muito humana. Bom, o que mais incomoda o Alex aqui não é só as cenas de violência que ele vê e que já o causam náuseas, mas sim a trilha sonora desses filmes, porque a música que é tocada no plano de fundo dessas atitudes de ultraviolência é uma música clássica. E esse é o estilo musical preferido do Alex. Então ele se sente torturado muito mais pela música do que pelas cenas que ele tá vendo que já o incomodam. Então, depois dessa técnica que lhe é aplicada, o Alex vai mudando um pouco, mas digamos que não da forma que havia sido esperado. Enfim, eu não vou falar muito mais sobre a história, porque senão já seria um spoiler, mas eu digo pra vocês que é uma história incrível e que o trabalho do Anthony Burgess aqui foi ainda mais incrível, ainda mais genial. O livro é dividido em 3 partes, cada uma tem 7 capítulos. Na primeira parte, o Alex vai narrar pra gente alguns episódios que ele participou com seus amigos de gangue, algumas pessoas que ele abusou, algumas pessoas que ele espancou. Então ele vai narrando isso pra gente e nesse primeiro momento a gente vai conhecendo então o Alex. Na segunda parte do livro ele já está na prisão e ele vai então
procurar saber do que se trata essa técnica que tira criminosos da cadeia. Ele vai se interessar mais por esse assunto e vai acabar sendo escolhido para testar essa técnica. E na terceira parte nós vamos saber então quais são as consequências desse método utilizado no Alex, as consequências dessa lavagem cerebral. E cada parte é muito bem desenvolvida. É um livro que, apesar dessa complexidade devido ao vocabulário estranho que o Anthony Burgess apresenta pra gente, é uma leitura tanto fácil e rápida, porque a partir do momento que a gente vai conhecendo a história do Alex, a gente acaba se prendendo à história e é difícil parar de ler. Então, eu li esse livro aqui praticamente em 2 dias, gostei muito da história e realmente fiquei envolvida na história do Alex. Apesar de o Alex ser essa pessoa horrível que comete todos esses crimes, é difícil não se afeiçoar a ele. É realmente complicado e eu não sei explicar isso porque ele é uma pessoa ruim, né? Ele comete esses crimes e ele não se importa com o que as pessoas pensam, ele só se importa com o fato de não ser preso. Então, é meio difícil explicar porque o leitor acaba se afeiçoando a ele, mas é isso que acontece. E o Alex é um adolescente e a gente fica meio surpreso por ele ser um adolescente e cometer essas coisas, ao mesmo tempo que a gente acaba comparando essa história com a nossa realidade atual, né? Esses atos de ultraviolência são muito comuns atualmente, infelizmente, né? Mas a gente acaba comparando, então, o que acontece no livro com o que acontece na nossa sociedade atual. E, bom, esse livro é simplesmente incrível. O trabalho do Anthony Burgess aqui é muito bom. Eu realmente achei muito genial o autor resolver criar esse vocabulário. É um vocabulário bastante complexo e apesar dessa confusão que é causada logo no início da leitura, quando a gente vai lendo e não vai entendendo nada do que o Alex está falando, porque ele usa muito essas gírias, aos poucos a gente vai se acostumando a esse vocabulário, vai se acostumando ao modo de falar do Alex, porque ele não só utiliza essas gírias, mas ele também tem um falar todo meio formal, ele usa algumas expressões como ó, meus irmãos, deixais, não sei o que. Então ele usa um vocabulário, um palavreado bem peculiar, ele é bem formal e ao mesmo tempo ele usa gírias. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se acostumando com o jeito de falar do Alex, com a maneira como ele narra a sua história. E a gente vai, então, entrando nesse mundo e aos poucos a gente vai até entendendo as gírias que ele utiliza. De acordo com o contexto, a gente acaba descobrindo seus significados. Então, se você ainda não leu esse livro, você tá querendo ler, eu recomendo não olhar o glossário, deixar pra ver o glossário só no final da leitura, que foi o que eu fiz. E então, quando eu terminei de ler, eu fui lá, olhei o glossário. Algumas palavras eu realmente já sabia o significado, as que eu ainda não sabia, eu tentei procurar. Então, assim, é uma experiência incrível ler esse livro sem saber o que essas gírias realmente significam, porque a gente acaba se prendendo mais à história por causa disso. A gente fica com vontade de aprender essas gírias, de entender os seus significados. Bom, esse livro se tornou um dos meus livros favoritos, como vocês já devem ter percebido aí. Eu acabei citando ele entre as minhas melhores leituras de 2015. Eu tava com muitas expectativas em relação a ele. Felizmente, essas minhas expectativas foram alcançadas. Foi o meu primeiro contato com as distopias clássicas e eu amei. Com certeza pretendo ler as outras. Enfim, é um livro muito, muito bom, que eu recomendo pra todo mundo, mas que eu sei também que muita gente vai acabar não curtindo tanto assim a leitura, justamente pelo Nadsat, pelas atitudes que o Alex comete. Mas enfim, é um livro que mesmo assim eu recomendo, que eu acho que vale a pena ser lido. Bom, falando sobre a adaptação cinematográfica, eu gostei muito do filme, achei que o filme foi muito fiel. Claro, tem algumas modificações, mas mesmo assim é um filme que retrata bem a história do livro. É um filme bem longo, então acaba sendo um pouco cansativo, mas mesmo assim é um filme muito fiel, então se você ler o livro, provavelmente você vai gostar do filme. Mas mesmo não tendo gostado bastante, eu gostei muito mais do livro. Eu acho que eu acabei me conectando mais à história no livro e não no filme. Mesmo assim, o filme é muito bom. E tem um detalhe, o final do filme é diferente do final do livro. Então, se você já viu o filme, mas não leu o livro ainda, pode ler, porque o final vai ser diferente.
Eu tenho que dizer pra vocês que eu acabei gostando mais do final do filme, porque assim, o livro tem 21 capítulos e o filme acaba no capítulo 20. E eu acho que o livro também podia ter acabado nesse capítulo, porque o final que o autor dá pra história é um final que a gente não tá esperando, que não segue muito bem o rumo que a história parece que está tomando. Então assim, é um final um tanto estranho, causa aquela sensação assim de... será que o autor realmente está finalizando esse livro? Porque ele não é muito bem do jeito que a gente espera. Então eu acabei me surpreendendo com o final, mas eu não gostei tanto assim. Apesar de ter aceitado aquele final, eu acho que podia ter terminado no capítulo 20, acho que o final do filme ficou melhor. Mas de qualquer forma, é um livro incrível, eu recomendo muito pra vocês. E pra finalizar o vídeo então, eu vou ler um trecho aqui do livro que eu gostei muito e que eu marquei aqui pra compartilhar com vocês. E nesse trecho o Alex diz assim: mas, irmãos, esse negócio de ficar roendo as unhas dos dedos do pé sobre qual é a causa da maldade é que me torna um maltique risonho. Eles não procuram saber qual a causa da bondade, então por que ir a outra loja? Se os plebeus são bons é porque eles gostam e eu jamais iria interferir com seus prazeres. E o mesmo vale para outra loja. E eu frequento a outra loja. E mais, maldade vem de dentro, do eu, de mim ou de você, totalmente ad nox. E esse eu é criado pelo velho Bog ou Deus, e é seu grande orgulho e radócio. Mas o não eu não pode ter o mal. Quer dizer, eles lá do governo e os juízes e as escolas não conseguem permitir o mal porque não conseguem permitir o eu. E não é a nossa história moderna, meus irmãos, a história de bravos e os malenques combatendo essas grandes máquinas? Estou falando sério sobre isso com vocês, irmãos. Mas eu faço o que faço porque gosto de fazer. Então aqui a gente tem bem uma prova dessa personalidade do Alex, que ele admite que ele comete os atos de ultraviolência porque ele gosta de fazer isso, então ele não sente culpa. E mesmo assim, mesmo tendo essa personalidade e agindo dessa forma, a gente acaba se afeiçoando a ele, não tem jeito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha convencido vocês aí que ainda não leram Laranja Mecânica a lerem esse livro. Ele é muito bom, recomendo demais, foi uma experiência de leitura incrível e diferente de tudo aquilo que eu já havia lido. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram Laranja Mecânica, me contem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já viram o filme, me contem também se vocês gostaram ou não dessa adaptação. Não se esqueçam de clicar em gostei e compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação do canal, se inscrever caso você ainda não seja inscrito e acompanhar Frescas Perdidas em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima!